Pode pôr o slide, por favor. Bom dia. Muito bom a gente poder estar reunidos, né, em adoração, cantando louvores. E agradeço os irmãos e irmãs que ontem puderam estar presentes no mutirão, aqueles que estiveram orando também. Conseguimos fazer a arrumação e foi bem mais do que a gente pensava. O Super Johnny aqui botou tudo em ordem, fez as pinturas dos quartos, é só fazer a arrumação, mas graças a Deus deu para a gente checar e verificar e deixar melhor arrumado. Depois vocês dão uma xeretada aí no quartinho da frente, esse aqui do lado aqui, estão bem mais arrumados. Hoje nós queremos continuar a série que nós estamos... Pode voltar ao slide anterior? Eu continuo daqui. A nossa série Compartilhando Sua Fé. De novo, nós temos trabalhado e hoje nós encerramos essa série. E o objetivo dessa série não é gerar um constrangimento, um peso sobre você. Mas o objetivo é gerar um encorajamento para que a gente possa repartir a nossa fé com outras pessoas, né? A palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem lhes fale, né? Nós comentamos na mensagem que eu preguei há 2 domingos atrás, quando o Filipe, o evangelista, encontra com o eunuco naquela estrada deserta. O eunuco pergunta: como eu posso entender se não tem quem me explique, né? A gente ouve relatos de pessoas que encontraram Jesus de uma forma assim, sobrenatural, meio que sozinho, né? Mas a regra não é essa. A regra é que nós precisamos de pessoas que possam compartilhar. Então, o objetivo dessa série Compartilhando Sua Fé é que você possa repartir. E compartilhar a fé não é você fazer um grande sermão, não é abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e esfregar no rosto de alguém e dizer assim: ó, a Bíblia diz isso, e não é. É contar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, que diferença ele faz para você. Como a mulher samaritana que encontra Jesus e ela volta para a sua cidade e ela diz: eu encontrei um homem que diz tudo sobre mim. E depois eles vão, encontram com Jesus e volta quando conversa com ela. Agora já não é porque você nos falou, mas é porque nós vimos e também cremos. Qual foi o papel daquela mulher? Não, a mulher abriu a Bíblia, deu um sermão para eles e eles se arrependeram e houve uma grande conversão. Não, ela contou como esse Jesus entendeu o drama da sua vida, de que água ela precisava. E ela foi e repartiu isso com as pessoas. E as pessoas ficaram curiosos, porque possivelmente conheciam aquela mulher, sabiam quem ela era, e talvez sabia dos dramas dela. E então eles vão e ouvem de Jesus. Compartilhe a sua fé. Fale da sua fé com outras pessoas. Convide as pessoas. Às vezes não é ficar dando uma grande mensagem, mas às vezes é simplesmente: eu posso orar por você? Esse problema que você está passando, eu vou estar orando por você, eu creio num Deus que pode te ajudar. E às vezes não é pegar um versículo ou outro versículo, mas é apresentar a pessoa de Jesus, do que ele pode fazer. Então esse é o nosso objetivo. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tema, está bem pequeno aqui embaixo, olhando para os nossos guias, baseado em Hebreus 13, 7. No último dia 15 de julho, a Igreja Holiness completou 101 anos.
eu usei o logo. Esse negócio de IA é interessante, né? Eu dei um comando para ela, falei assim, ó, pega esse logo, só que você tem que colocar o 101 aí, dá um jeito de gerar o 101. E ela fez essa belezura ali, ó. Botou um 101 no meio, eu falei assim, rapaz, esse negócio aí é bom, né? Melhor do que eu, né? E 101 anos. O irmão Josué, ele lembrou numa postagem entre os ministros, já se passou um ano do nosso centenário. E ali no centenário nós fizemos uma série de desafios, e ele usou um termo interessante, faltam 9 anos para o nosso projeto de 10 anos. Né? O tempo passa muito rápido. Né? 15 de julho, né? A Hollins completou 101. Essa data marca a chegada do missionário Takeo Monobe no Porto de Santos, a bordo do navio México Maru, e assim marca o início do trabalho no Brasil, e é chamado do Dia Hollins, 15 de julho. Agora, não sei se você sabe, mas julho é chamado do mês Hollins. Será que alguém sabe aqui por que é chamado mês Hollins? Oi? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção na mensagem da pastora Liana. Hein? Há dois fatos que, fora a chegada do missionário, que marcam o mês de julho. Por isso, lá para frente, definiram que esse mês seria o mês Hollins, ou na denominação mês de missões. O primeiro é que no dia 25 de julho de 1930, a pastora falou isso, o pastor Takeo Monobe faleceu. Ele viveu 5 anos aqui no Brasil. Hoje, investigando, as pessoas pegando os relatos do que ele tinha, possivelmente ele tinha um câncer, acho de fígado, alguma coisa assim. E sofreu bastante, não tinha as atenuantes. O último sermão, o último concílio que ele pregou, no último concílio da igreja, no mês de julho mesmo, ele pregou deitado numa cama. Foi a última mensagem dele. E ele já vinha sofrendo, né, 5 anos no Brasil. Por isso a pastora pregou que ele é como o grão de trigo que caiu na terra e não ficou sozinho, ele morreu e deu muitos frutos. Eu tive o privilégio, quando seminarista, o ano, não sei se era 82 ou 83, 1983, o filho mais novo do pastor Monobe, ele visitou o Brasil. Ele nasceu no Brasil, se eu não me engano é Mitiu Shigeu, Mitiu é outro. E ele pôde ver, eu lembro lá na Igreja do Bosque, ele lá na frente fazendo aissatos, e ele diz assim, eu não tinha ideia de que do trabalho do meu pai surgiu uma igreja. Porque quando o pai dele partiu, ele era praticamente uma criancinha, né? Nasceu aqui no Brasil, então ele tinha menos de 5 anos, não deve ter lembranças nenhuma, voltou com a mãe e passaram um período bem difícil no Japão depois. E ele comentando da alegria dele de poder ver, né? E recentemente, ano passado, o pastor Omai, que alguns aqui conhecem, porque foi pastor aqui, junto com alguns outros pastores nossos no Japão, eles visitaram um neto do pastor Monobe. Eu acho que é filho desse Shigeu. E ele também presentearam ele com algumas coisas do nosso centenário, comentando e repartindo com ele dessa alegria, né? E outra coisa que marcou o mês de julho é que no dia 5 de julho de 1934, a Igreja Hollins do Brasil se tornou independente da Igreja Hollins do Japão.
né? Não vou entrar em detalhes do que aconteceu, mas houve alguma dificuldade no Japão e decidiram que era melhor se separar do que ter que tomar uma decisão que dividiria a igreja no Brasil. Conversando com o pastor Yoshikatsu Nampo, que é um dos que se consagraram no começo no Brasil, ele comenta que essa data é talvez uma das datas mais importantes da história da igreja, porque para aqueles poucos pastores que tinham no Brasil, foi uma decisão pela unidade da igreja. Acho que eram 3 igrejas e 5 pastores, alguma coisa assim. E quando eles foram conversar que posição eles iam tomar em relação a essa consulta que veio do Japão, eles se dividiram. Se tomasse qualquer posição, a igreja se dividiria. Então ele diz que essa decisão de se tornar independente, não se posicionar, significa uma decisão pela unidade da igreja. E muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas para preservar a unidade da igreja. E outra coisa que ele comenta é que essa data foi muito importante, porque a igreja era uma igreja muito simples, de poucos membros, trabalhadores, na maior parte aí que vinha do Japão para cá, para trabalhar, muitos na lavoura, e era uma igreja muito simples. E um pouco de recurso financeiro que tinha vinha do Japão. E ao se tornar independente, eles abriram mão disso. Significou que os próximos anos, o período inicial, os nossos pioneiros enfrentaram muita dificuldade para poder manter o Evangelho. Existem alguns livros de história, não sei se você gosta, mas a Liana pôde trabalhar nesse livro do pastor Shimekichi Tanaami. Ele tem ainda exemplares, se você tiver interesse, nós temos alguns aqui com a gente, depois pode falar comigo, a Liana pôde trabalhar, e nesse livro o pastor Tanaami comenta que ele era um chacareiro na região de São Bernardo, e ele vinha com algumas verduras e coisas que ele trazia. A igreja funcionava perto da Praça da Sé, na Rua Conde de Sarzedas, e ele trazia verduras que ele plantava e para a família Monobi que estava ali. Também ela pôde escrever esse outro livro, uma biografia do pastor Monobi, que conta a história da vida dele. Uma parte ela contou em Kamishibai na semana passada, mas se você tiver interesse, é um livro curto. Os 2 livros, eu acho que esse Monobi talvez a gente tenha um ou outro exemplar, mas esse aqui a gente tem mais, se tiver interesse. E na época do centenário foi lançado um livro geral de história da igreja. Aqui conta a história de todas as igrejas Hollins, da sua fundação, bem resumido, e também uma parte que a Liana trabalhou que conta a história da igreja nos seus primórdios, como que ela caminhou. Então, escrita a muitas mãos, cada igreja enviou alguma coisa, e o pastor Alexandre Okamoto editou essa parte, a Liana trabalhou numa outra parte, que é uma ampliação do livro dos 65 anos, escrito pelo pastor Nagafumi Yamazaki. Também foi lançada na época do centenário, a Bíblia do Centenário, que ainda tem disponível. Qual é a diferença? É uma Bíblia como outra Bíblia qualquer, na versão Nova Almeida atualizada, só que nas páginas iniciais ela tem um resumo histórico da igreja. Então, quem não quiser, pode falar comigo, eu posso trazer da sede. Então, se você tem interesse em livros históricos, para você ter uma ideia. Feito essa introdução longa, eu falo brincando, né? Eu e minha esposa somos completamente diferentes. Ela gosta de museu, de arte, eu gosto de mato, né? Ela gosta de certas coisas que eu
Eu levo ela no shopping, fico sentado no banco esperando ela andar. Brincadeira, eu ando com ela. Mas é uma coisa que nós cruzamos de interesse comum, que é a história. História é uma coisa que ela gosta e eu gosto muito de história. Agora, que lições nós podemos aprender com os nossos pioneiros, com os nossos líderes, com os nossos guias? O que nós podemos aprender com eles? Eu sei lá eu. Então, tem bastante livro para você dar uma olhada. Mas é brincadeira. Mas a gente pode olhar a biografia desses homens e tirar algumas lições. O texto base da nossa mensagem se encontra em Hebreus 13, 7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Lembrem dos seus líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. O autor de Hebreus faz um convite, nós olharmos a vida daqueles que são os nossos pioneiros, aqueles que tiveram influência na nossa vida. Olhando para esse texto, a gente quer primeiro pensar nessa parte inicial. Lembre-se de seus líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus. O que o autor está querendo dizer? Primeiro, ele está pensando nas pessoas que pregaram o evangelho para você. Quem foram as pessoas que lhes falaram de Jesus, que marcaram a sua vida? Quem foram as pessoas que de alguma forma foram usadas por Deus para que você pudesse conhecer a palavra de Deus? Com certeza você vai ter alguém que você possa falar, essa pessoa teve importância na minha vida, essa pessoa me ajudou. Eu conheci Jesus através do acampamento lá em Panorama, e quem me levou foi a minha irmã caçula, que ela me convidou insistentemente para mim ir. Primeiro ela me convidava para a igreja. Eu era tão petulante, tão carnal do mundo, que eu falava brincando assim com ela: eu vou na tua igreja se você for em alguma festa comigo. Olha que bicho besta, né? Mas depois de tanto insistir, ela falou assim: ó, lá tem quadra, joga bola, tem um monte de coisa. E naquele ano, primeira vez que eu fui em Panorama, inauguraram a piscina. Tem um rio. Não podia ir no rio, mas ela falou que tinha rio. Eu falei: legal, e dá para jogar bola? Dá para jogar bola, tal. E eu fui. Quando cheguei lá, tinha palestra, tinha estudo, né? Mas há um bom período a gente jogava bola, né? Então, através desse convite de ir no acampamento, não foi nesse acampamento, foi o seguinte, eu pude conhecer Jesus. Então, a minha irmã me conduziu. Mas no início da minha caminhada, eu morava em São José dos Campos, um irmão querido que descansou no Senhor, né, faleceu recentemente, o irmão Carlos Tanaame, e ele me ajudou. Ele me ensinou os primeiros passos da vida cristã. Ele me orientou, estudava a Bíblia comigo, fez estudos, me levava, me carregava. Eu falava brincando que eu era mais um dos filhos daquela família, né? E através disso eu pude conhecer. Quem são as pessoas que te abençoaram? Quem são as pessoas que te ajudaram você a conhecer Jesus? Quem são as pessoas que de alguma forma geraram influência? Eu estava comentando com a minha esposa que eu me considero, não sou tão velho assim não, eu sou velho, mas nem tanto, né? Mas eu me considero um cara privilegiado, né? Eu pude conhecer pessoalmente o pastor Shimekichi Tanaame. Ele era pastor em Paraguaçu Paulista, era seminarista. E uma vez por mês a gente ia, uma segunda-feira, passar o dia com ele. E ouvir histórias e conversar com ele. Era uma pessoa brincalhona por essência, era uma pessoa muito interessante.
um estrategista na área de evangelização, mas uma pessoa agradável, muito assim descontraída, muito brincalhão. Tive esse privilégio. Quando eu me converti, eu estava em São José dos Campos e vinha junto com a família do pastor Carlos Lee, né, a mãe, morava lá com ela o pai da dona Suzy, que é o pastor Júlio Iuassa, pai do pastor Key. Júlio Iuassa é um dos pioneiros da denominação. Ele era velhinho, não pregava mais. Ele vinha, ficava no culto, praticamente, às vezes ele cochilava uma parte, tudo era em português, ele não falava nada. Aí, na hora de dar bênção, eles chamavam ele, ele levantava e ia lá, dava a bênção. Mas eu pude conhecê-lo pessoalmente, conviver, né, o período. Depois ele foi morar com outro filho, aí quando ele faleceu eu não soube mais. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Privilégio de conviver com vários pioneiros da denominação. Estava comentando com a Liana que eu conheci o avô da Clara, né? O senhor Jiro Yokozawa. E conheci o tio-avô dela, o senhor Taro Yokozawa, que foram evangelizados no ministério do pastor Takeo Monobi. Com o avô dela eu não conversava muito, encontrava quando eu era seminarista, morava naquela região de Mirante, do Paranapanema, Paraíso, e algumas vezes ele estava lá, né, quando a gente ia fazer escola dominical lá em Mirante. Mas com o senhor Taro Yokozawa, ele morava em Cristalina, eu era pastor em Goiânia, então cada 2, 3 meses a gente ia lá e eu conversei bastante com ele. Ele me contava histórias, ele contou da conversão, que eles foram evangelizados na época do pastor Monobi, quando moravam em Baços, ele e a família, né? Então eu me considero uma pessoa assim, muito abençoada. Eu pude conhecer pessoas que de alguma forma geraram influência na minha vida, assim como você tem privilégios. Deus colocou pessoas no seu caminho que te ajudaram, né? Quem são essas pessoas? Lembrem delas, lembrem sempre, mantenha na memória. Algumas, possivelmente, como boa parcela dos que geraram influência na minha vida, já não estão mais, mas outras ainda estão. Mas no contexto nosso da Holiness, nós podemos pensar em três líderes que viveram e que nós podemos tentar entender um pouco do que eles podem ter trazido para nós. Vou tentar ser rápido para não alongar demais. O primeiro deles, John Wesley. Vocês sabiam que a igreja Holiness é uma igreja de linha wesleyana? Nós somos oriundos, herdeiros do avivamento de John Wesley. John Wesley funda a igreja metodista, né? Então nós somos uma raiz da igreja metodista, um braço da igreja metodista, né? John Wesley era um pastor anglicano. Ele estudou na Universidade de Oxford, pensando já em ser pastor, consagrado. A biografia dele é muito interessante. A mãe dele, Susana Wesley, tem relatos interessantes. Se você procurar na internet, você vai achar muitas histórias sobre a biografia dele. Mas ele, como muitos na sua época, estavam indo para hoje Estados Unidos, mas na época chamava Nova Inglaterra, né? E a ideia era pregar para os colonos que estavam indo para lá e para os índios que se via. Então John Wesley, como muitos outros, vai para lá pregar. Mas ele volta frustrado porque as experiências dele foram muito ruins. E na volta, o navio que ele estava passa por uma tempestade muito grande e quase vem a naufragar. E ali ele tem uma experiência que começou a mudar a sua vida. Ele teve medo de morrer. Mas ele viu um grupo de cristãos morávios que estavam cantando e louvando a Deus enquanto o barco estava quase afundando. E aquilo mexeu com ele,
que é que eles têm que eu não tenho? A graça de Deus, o navio não afunda, eles chegam salvos na Inglaterra, e ele é convidado, então, para participar de uma reunião de oração numa igreja, numa capela dos morávios, na rua Aldersgate. E ali, no dia 24 de maio de 1738, Wesley tem um encontro com Deus tremendamente, que ele diz assim: meu coração foi estranhamente aquecido. Ele tem uma experiência que começa a transformar a sua vida. A partir daquilo, o seu ministério foi impactado de uma maneira que ele foi porta-voz de um dos maiores avivamentos que a história narra na Inglaterra. A Inglaterra estava explodindo a Revolução Industrial, né? A descoberta do carvão, a indústria, as máquinas, o movimento de gente saindo da vida de rural para urbana, muita gente morrendo nas minas de carvão, a pobreza nos grandes centros. E Wesley, então, começa a pregar sobre uma segunda bênção que ele experimentou. Posteriormente, ele chama de inteira santificação. E lá para frente vai ser repaginada essa ideia no movimento pentecostal como batismo no Espírito Santo. Então, Wesley tem uma experiência tremenda ali e aquilo muda. E ele foi expulso, proibido de pregar na igreja anglicana. Então, ele usa uma máxima que é conhecida, que o mundo é a minha paróquia. Ele começou a pregar em todos os lugares. Você tem uma ideia, Wesley teve 55 anos de registro nos seus diários. E ele pregou 42 mil sermões. Ele viajou cerca de 400 mil quilômetros a pé e a cavalo. Para a gente ter uma ideia, 400 mil quilômetros dá mais ou menos umas 20 vezes e pouco São Paulo a Tóquio, a pé ou a cavalo. Hoje de avião você vai aí em algumas horas, né? Dependendo do percurso, aí 24 a 30 horas, dependendo por onde você vai. Mas o Wesley, andando a pé a cavalo, ele levou o evangelho por onde ele pôde ir. O segundo personagem é Jude Nakada, é o fundador da Igreja Holiness no Japão. Jude Nakada era um pastor metodista, e diz a biografia dele que quando ele foi estudar no seminário, ele tinha duas escolhas: ou ele tinha aula de judô, ele ia ser um bom judoca, ou ele ia ser um bom aluno. Ele diz que ele foi um bom judoca. E quando ele começou o ministério dele não agradava o seu coração. A igreja metodista, no final do século XIX, os anos 1870 para cima, ela atravessa um período impactado por uma visão que chama modernista, e o evangelho começa a passar por uma frieza muito grande dentro da igreja metodista. E Nakada, então, ele vivia um dilema, a sua vida não lhe agradava, além de não ter sucesso no ministério pastoral, o seu descontentamento interior era muito grande. Em outras palavras, ele era uma pessoa talvez frustrada com o ministério. E ele começa a ouvir sobre um grande avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos, em especial na cidade de Chicago, no Instituto Bíblico Moody. E então ele começa a ter o desejo de ir até lá. Então ele escreve uma carta para o deão, para o diretor do Instituto Moody, chamado R.A. Torrey, em que ele pergunta, e Torrey diz: venha. A esposa, então, ela tinha joias que ela ganhou como dote no seu casamento, que era talvez de família. E ela disse: eu vou vender e com esse dinheiro você vai, porque talvez, brincando a gente entre os pastores, quando a gente faz uma rodinha, brinca, talvez ela falou assim: é melhor você ir embora do que ficar desse jeito aqui, sem fazer nada direito, né? Enfim, essa mulher, ela serviu de suporte nos anos que ele foi, abençoou, e ele partiu para Chicago. E ele fica ali alguns anos,
E no dia 21 de novembro de 1897, no seu quarto, no alojamento, ele tem um encontro pessoal com Deus. Pastor Kay escreveu uma apostila, um paper, né? Ele chamava tudo de paper, em que ele relata, tira de algum lugar que ele pesquisou, mas diz que Nakada orava tão alto dentro do quarto que as pessoas, ninguém conseguia dormir, e ninguém conseguia abrir o quarto, porque ele clamava, ele chorava, ele orava, e foi a madrugada dentro. E ali ele tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que ele relata depois, né, para alguns a santificação, para outros ele foi batizado com o Espírito Santo. E isso foi fruto de uma reunião que tinha nos lares, eram reuniões de oração nos lares, e ele foi numa dessas reuniões, ele foi indagado por um casal que liderava essa reunião, para que você veio nos Estados Unidos? Ele disse assim: eu preciso receber o que está acontecendo aqui para ser um pastor mais eficaz, para ser um pastor que tem um ministério efetivo. Aí essa pessoa confrontou Nakada dizendo: seus desejos são egoístas, você está pensando em você mesmo e no sucesso. E quando ele voltou para o seu quarto, ele dobrou os joelhos, pediu perdão para Deus, porque o seu coração era egoísta, ele pensava nele mesmo. E quando ele orava, arrependido daquele momento, então, ele é visitado pelo Espírito Santo de uma forma tão intensa. Anos depois, ele se une a Charles Kalman, retorna para o Japão, e eles começam um trabalho de evangelização, em que montavam-se tendas e faziam cultos de santificação. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do impacto que isso causou, teve um período que eles tiveram 3.000 noites seguidas de culto de avivamento. Faz a conta comigo, 3.000 noites. Se o ano tem 365 dias, então isso dá perto de 7 anos e alguma coisa. Você aguentaria vir 7 anos seguidos aqui para assistir um culto, participar de um culto de avivamento? Você já ouviu falar, todos os dias, você já ouviu falar sobre avivamento, mas você ouviu falar, você imagina que no Japão aconteceu de ter cultos de avivamento durante quase 7 anos, todos os dias? Tem imagens assim, de fotos que estão nos livros, assim, milhares, 3.000 pessoas, todas sentadas naquele estilo japonês de dobrar as pernas, e horas ali em culto. Você consegue imaginar isso? Hoje no Japão é menos de 0,5% de cristãos. A coisa era tão grande, que a gente não tem noção do que possa ser isso. Hoje a gente vê esses relatos, a gente não consegue ter noção do que era. Através dessa vida, Deus usou, e a coisa cresceu tanto, que de um movimento, eles dão início à Igreja Hollins no Japão no ano de 1915. Eles começam em 1901, mas a Igreja Hollins, eles começam em 1901, e em 1915 se torna uma denominação, a Igreja Hollins do Japão. Outro personagem para nós, aqui é o meu nome, não vou falar muito, a pastora Liana já falou sobre ele semana passada. Se você não pôde vir, dá uma olhada no YouTube, no culto que está gravado. Mas o que chama atenção sobre o meu nome são 2 fatos. É a conversão dele, como a Liana contou. Ali, trabalhando nas ferrovias, ele presencia a morte de um colega e ele começa a não entender qual é o sentido da vida. Aquilo chocou ele profundamente, até que um colega o convida para um culto numa igreja e ele começa a entender sobre o Jesus que deu a vida para que a gente tivesse vida.
E ele entendeu todo esse processo, ele se converte a Jesus. A conversão foi tão impactante que ele tem um desejo de estudar, e foi batizado pelo bispo Nakada em 16 de agosto de 1915. Depois ele vai para o seminário. Em 1917 ele começa o seu... ele recebe o chamado, vai em 1917 para o seminário, né? Depois disso ele se forma, vai pastorear algumas igrejas, e indo, vendo sempre japoneses partindo do porto de Yokohama, ele começou a orar. Eles estão indo para uma terra distante, de língua e costume distantes. E quem vai pregar para eles? E ele começa a orar, então: Senhor, levanta pessoas para pregar. E ele vai orando, até que um dia, ele não relata nos seus escritos, mas presume-se alguma coisa aí no final de 1924, início de 25, possivelmente ali, a família Tanaami parte para o Brasil em dezembro de 24, e segundo o relato que os Tanaamis falam, ele, na despedida, ele diz: nos encontraremos em breve. Então, possivelmente, ele já tinha no coração dele algo sobre isso, não verbalizado oficialmente. Então, é alguma coisa perto do final de 24, ele tem esse encontro com Deus. Novamente, Monobo, ele tem um encontro com Deus em oração. E nesse encontro com Deus, Deus fala com ele: vai você. Ele guardou isso em oração muito tempo. Durante o ano de 24, 25, ele compartilha com o bispo o abençoa, né? A família, a esposa o abençoa, disse: esse é o que Deus está te mandando, então nós vamos para o Brasil. E assim ele parte para o Brasil. Olha que interessante, a vinda da Igreja Rollins para o Brasil não é uma estratégia de um visionário que diz assim: nossa, está indo um monte de gente para lá, nós temos que mandar missionários. Essa é a estratégia de Deus. Não foi isso. O início da igreja no Brasil é fruto de alguém que dobrou o joelho e começou a clamar: Senhor, quem vai pregar o evangelho para essas pessoas? O ardor por ver a conversão dessas pessoas que viriam para um país que não conhece, de uma língua diferente, como vão entender? Pode ser que tenha muitos crentes lá, mas como vão entender se não falam a mesma língua? E ali na oração, no clamor do seu silêncio, ele ouve do Senhor: vá você mesmo, deixa que eu cuido das suas coisas. Ele era pastor numa igreja, e ele talvez perguntou para Deus: mas e aquilo que eu estou fazendo aqui? Ele disse: deixa que eu cuido. Você vai. E aí ele se apresenta ao bispo, o bispo diz: pode ir. Esse pode ir mesmo. Deus te abençoe, vai com a cara e coragem. Sem uma estratégia, sem uma retaguarda muito definida. Monobi vive, como a pastora pregou, 5 anos no Brasil. O seu ministério era fazer visitas tentando localizar famílias. E Bastos, né, que nem chamava Bastos, chamava Vila Progresso, é um dos pontos em que ele começa a ir visitar. Né? Nota interessante: o primeiro templo construído da Igreja Rollins é em Bastos. E o prefeito de Bastos, num aniversário da igreja, eu estive presente, como presidente da denominação. Ele foi convidado e ele fez uma saudação. E ele diz assim: eu tive a curiosidade de pesquisar nos registros da prefeitura, e eu descobri que a Igreja Rollins é a primeira igreja cristã de Bastos. As cidades, quando se tinha, começavam a matriz. Por que a matriz é no meio da igreja? Porque a Igreja Católica estava presente na fundação de todos os lugares, e ela ganhava uma área. A igreja matriz é o centro, geralmente é o marco zero da cidade. Qual é o marco zero de São Paulo? Praça da Sé. As igrejas estavam na praça central da cidade, em torno dela ela começava a expandir.
Mas na cidade de Bastos, olha que coisa interessante, a primeira igreja cristã é a igreja Hollins. Oi? Primeira de todas as igrejas, não tinha igreja cristã. Era a igreja Hollins embaixo. E no Brasil é o nosso primeiro templo construído, que já não é mais, foi destruído e construído um novo, mas guardaram algumas tábuas lá como memorial. E assim começa o ministério, né, de Takeo Monobe. A igreja, no seu início, era marcada por cultos de avivamento, os seikais. Né? E pessoas levavam para ir até Bastos, Bastos não passa a ferrovia passa numa cidade perto chamada Iacri. Naquela época nem Iacri tinha, ela ia a outra linha, né, ia uma estação chamada Estação Quatá, que hoje é um município que fica, acho que é Sorocabana aquilo já. E as pessoas tinham que ir até esse lugar, depois pegar, sei lá, o caminhão, a Liana chamou de pau de arara, né? Só quem mora na roça sabe que é pau de arara. Aqueles caminhão com uns banquinhos no meio, a pessoa é sentada em cima. E muitas vezes pessoas se deslocavam para esses cultos de avivamento que aconteciam lá em Bastos. Esse é o início da igreja Hollins. Olhando para os nossos guias, considerando atentamente o fim da vida deles, observar como viveram seu ministério e legado deixado. Qual é o ministério e o legado que esses homens deixaram para nós? John Wesley, Jude Nakada, Takeo Monobe. O que eles deixaram para nós? John Wesley foi instrumento de Deus, além de ter pregado, viajado. Um amigo nosso, bispo da Igreja Metodista Livre, trabalharam em escrever em linguagem. Depois eu posso encaminhar para a igreja, no site da Igreja Metodista Livre, tem uma série de materiais escritos por Wesley, colocado numa linguagem mais contemporânea. E vocês poderão dar uma olhada. Além da produção que Wesley deixou e escreveu, ele foi o fundador da Igreja Metodista na Inglaterra. E os livros de história, não é a história da igreja, é o livro de história. Dizem que a Inglaterra não passou por uma revolução similar à Revolução Francesa, por quanto do avivamento wesleyano. Os principais abolicionistas que a época tinha a escravatura, os principais que defenderam o fim disso eram wesleyanos, eram membros da Igreja Metodista. Havia muita exploração das pessoas que morriam trabalhando nas minas de carvão. Wesley pregou para essa multidão. E os principais defensores dessas pessoas que criaram um movimento para dar condições de vida melhor para os trabalhadores que trabalhavam nas indústrias, o vapor, né, máquinas a vapor, todos eram wesleyanos. O impacto do avivamento wesleyano na Inglaterra é algo que os livros de história secular, é um modo de dizer, história, relatam o tamanho do impacto que ele causou na Inglaterra. Nós somos herdeiros da igreja wesleyana, a igreja metodista. O bispo Nakada era metodista e ele funda. O bispo Nakada, isso que nós comentamos, ele dá início a esse trabalho, né? Eles tinham um projeto de distribuir uma porção de literatura em todos os lares do Japão. Por isso, o pastor Hitoshi tinha uma frase que ele comenta que com 2 onigiri dá para ir em qualquer lugar. E os membros da Igreja Hollins se mobilizaram pelo Japão inteiro. Esse projeto era um projeto para alguns anos, ele foi alcançado em bem menos de tempo que se esperava.
5 anos eles cobriram o Japão inteiro. Uma ocasião, a Liana tinha um grupo de mulheres, ela conheceu algumas mulheres que começaram a frequentar, que eram de uma outra igreja, mas começaram a frequentar. E uma delas comentou que, de fato, a avó tinha alguma porção de evangelho, alguma coisa que ela recebeu no Japão. E quando ela ouviu essa história, ela falou assim, nossa, então foi isso. Esse movimento, a minha família foi abençoada e agora eles eram convertidos aqui no Brasil. 1915 eles começam, em pouco tempo vão para China, Coreia, Estados Unidos, Brasil. Um movimento missionário tremendo iniciado ali na Igreja Holiness. O pastor Monobo, ele vem para o Brasil, ele começa a igreja, ele vive 5 anos. Quando ele parte, a igreja tinha, acho que 3 lugares de reunião, São Paulo, Bastos e Lins, se eu não me engano, não sei, registro, Lins não tinha ainda, Lins vem depois quando o pastor de Uruaça chega. 3, e eles eram, acho que, não sei se eram 5 evangelistas, 5 pastores. A igreja tinha poucos membros, mas ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu. E hoje não somos a maior denominação no Brasil, mas estamos aí 5.000, 6.000 membros, presente em 38 igrejas, presente em muitos lugares. No centenário, nós recebemos o presidente da Igreja Holiness do Japão. Tive o privilégio de conversar várias vezes com ele. E ele conversando, ele nunca viu uma postura entre os pastores japoneses como desse pastor. E ele diz, nós precisamos aprender com vocês. E ele, quando ele viu a celebração, ele falou, vocês têm muitos jovens. Nós não temos mais jovens. O que vocês estão fazendo para atrair os jovens? Quais estratégias vocês têm usado? É interessante, né? A nossa não é a igreja mãe, porque a mãe morreu na guerra, a gente fala brincando, né? Na guerra, o governo japonês encerrou todas as igrejas. Só ficou uma igreja, que é a igreja oficial. Terminada a guerra, elas vão retomando, aí surgem várias denominações que são de origem Holiness, entre elas a JHC, Japan Holiness Church, que foi refundada com a ajuda da OMS, a Sociedade Missionária Oriental, hoje é internacional, e nem é, mas isso é One Mission Society International. Então, não é uma igreja irmã, né? A mãe morreu na guerra e só temos filhas, né? Mas, enfim, todos eles, nós temos uma herança muito grande que o pastor Monobo nos deixa. E, por último, o texto diz, imitem a fé que tiveram. O que há de comum entre esses 3 pioneiros, líderes, guias? O que a gente pode olhar a vida deles? O que a gente pode aprender deles? Imitem a fé que tiveram. A primeira coisa é que foram homens que tiveram encontros transformadores com Deus. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esses homens foram marcados por encontro, por isso o início da Igreja Holiness, em qualquer lugar onde ela se estabeleceu, era baseado em cultos de avivamento. Lá pelas tantas, na caminhada ministerial, o pastor Nampo era aposentado, eu estava pastoreando a Igreja de Santo André. Numa conversa informal, a Liana sempre estava junto com a senhora Tcheco Nampo, e aí numa conversa informal nós perguntamos para ele, Sensei, o que a Igreja Holiness hoje precisa retomar que nós perdemos? Aí ele, sem titubear, ele falou, Seikai. Aí
explica melhor, sensei. Ele falou, essa sempre foi uma marca da Igreja Hollis. Cultos de avivamento. Propiciar aos seus membros encontros com Deus transformadores. Cada culto nosso precisa ser um encontro especial com Deus. Cada domingo que você vem à igreja precisa ser um momento em que você tem um encontro com Deus. E quando você tem um encontro com Deus, precisa acontecer alguma coisa na sua vida. Quando nós estamos na presença, senão nós estamos meramente só praticando uma rotina de vir à igreja. Nós precisamos aprender a estar nesse processo com Deus. Então essa é a primeira marca desses 3 homens que nos deixam. Encontros marcantes. Wesley, Aldersgate, 24 de maio de 1738. Jude Nakada, 21 de novembro de 1897, Chicago. Takeo Monobe, alguma data no final de 1924, no seu quarto de oração pessoal. A Igreja Hollis, no seu começo, relato de grandes encontros de avivamento. Um dos núcleos principais era na cidade de Bastos. Olha que coisa interessante, estou alongando demais, mas o pastor Yamazaki, ele escreve que ele era pastor em Guararapes, e ele passava um período muito seco no ministério. Em Bastos, sempre tendo cultos de avivamento. Então ele sai de Guararapes, vai andando até Bastos. Não sei quantos conhecem o interior de São Paulo, mas Guararapes a Bastos, linha reta, deve dar em torno de uns 150 quilômetros, mais ou menos. Ele foi andando. Não tinha ônibus que cruzava Noroeste com a Paulista. E os pastores não tinham carro, como nós temos hoje. Ele foi andando. Quanto tempo ele levou, ele não descreve quanto tempo ele levou, mas ele foi andando. E eu convivi com a senhora Sonoko Sakuma, ele dizia, nós recebemos ele na nossa casa. E ele ficou uma semana participando dos cultos, foi muito abençoado. A igreja levantou uma oferta, ele pegando várias condições, ele retornou e nós demos um terno novo para ele. Essa era a marca que esses homens deixaram. Evangelismo intencional. Pregar o evangelho a todas as criaturas. Todos eles eram impactados por isso. Precisa pregar o evangelho. Precisa levar o evangelho a todas as criaturas. A Igreja Hollis no Japão, em poucos anos ela sai do Japão, varreu o Japão inteiro, foi para a Coreia, foi para China, foi para Estados Unidos, veio para o Brasil. E o Brasil, eu tenho lembrado algumas vezes, em algumas conversas, que a nomeação do pastor Monobe, na época nem era pastor, era evangelista, é para o departamento sul-americano da Igreja Hollis. O alvo, quando o bispo mandou ele, não era só para o Brasil, para toda a América do Sul. Isso é uma coisa. Deus nos abençoou, nós temos um núcleo em Lima, no Peru, nós temos parcerias com igrejas dentro da colônia na Argentina e no Paraguai. São igrejas irmãs, mas existem trabalhos em alguns lugares na Bolívia, na região de Santa Cruz. Olha que interessante, né? Evangelismo intencional. Nós devemos intencionalmente falar de Jesus. E por último, uma marca que era bem clara na vida desses homens era a obediência incondicional. Quando Deus mandava, eles obedeciam. E às vezes o custo era muito alto, mas eram pessoas que obedeciam. Se Deus está mandando. Comecei a assistir uma série na Netflix. Assistir série não é pecado, não. Que conta histórias da unificação do Japão. História de samurai. Pode deixar que não é sangue para todo lado, não é? Na verdade, é uma novela da NHK que foi transformada em série, está na Netflix, a partir de um personagem chamado Kanbei. E vai contando a unificação, desde
desde do senhor Oda, Tomotan Hideyasu e aí o Ieyasu, né? Ainda não chegamos no Ieyasu, estamos ainda no meio. Mas é muito interessante você ver as histórias. O pastor Key, ele falava uma coisa que na época só registrava. Ele diz assim, para muitos o chamado era como se fosse a lealdade e a determinação de um samurai e a determinação de um piloto de zero kamikaze. Eles davam a vida pela causa de Jesus. E quando você vê essas histórias sobre lealdade, é um negócio muito interessante. Tem coisas que a gente não entende, né? Harakiri, eu não consegui entender direito. Mas quando eles falam, né? Um determinado senhor, ele vai se render para poupar a vida de todos os seus vassalos. Mas como ele foi derrotado, ele se mata. Porque ele preservou a vida dos seus vassalos com a sua vida. Estranho para a nossa cultura, né? Eu não, meu filho. Todo mundo, cada um se vira aí, se vira, né? Mas esses homens, por amor a Deus, Filipenses 1:21 diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entender a mente e o coração do apóstolo Paulo é um grande desafio. É o personagem que eu mais gosto de ler e pensar. O que é isso? Olhando para os nossos guias, lembre-se deles, considerem a vida deles, imitem a fé que tiveram. Não sei qual desses pontos te pega mais, que falta para mim e para você, para a nossa vida, para a nossa igreja. Precisamos de mais encontros com Deus. A nossa região, a primeira região, a nossa região aqui, tomou como meta principal trabalhar essa área de avivamento. Por isso nós vamos ter um encontro em setembro lá no Shalom, e o tema vai ser voltado para isso. E nós estamos trabalhando entre os pastores para ver caminhos que nós possamos ajudar todas as igrejas a vivenciar isso. Evangelismo. O que nós podemos fazer para trabalhar mais no evangelismo? Será que Deus está mandando a gente em alguma coisa e às vezes a gente deixa de fazer? Olhe para Deus agora, o que na vida dos nossos pioneiros nos desafia. Será que falta para nós um avivamento mais intenso da nossa fé? Será que falta para nós um evangelismo mais intencional? Será que falta para nós uma obediência mais determinada?